Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre uma possibilidade que se abre para Bolsonaro estar elegível em 2026, né? Vocês sabem, essa possibilidade existe sim, porque aqui no Brasil, meu amigo, o STF já ensinou pra gente que não existe segurança jurídica, tudo pode mudar a qualquer momento. Lula saiu de um condenado cumprindo pena dentro da cadeia e coisa e tal, e foi tornado inelegível na marra, meu amigo, ali na cacetada. Martelaram até o cara se tornar inelegível lá no STF, né? Então, se isso aconteceu com Lula, por que não pode acontecer com Bolsonaro, né? Então, essa é a situação. Atualmente, Bolsonaro está inelegível, não pode participar das eleições de 2026, mas como eu falei para vocês, todo mundo sabe que é um absurdo essa inelegibilidade do Bolsonaro, foi também feita na base da cacetada, né? Porque contrariou todas as precedentes, todas as jurisprudências do TSE para tornar o cara inelegível, e foi feita de forma assodada, né, num processo relâmpago. Nunca o TSE foi tão eficiente em tornar alguém inelegível numa eleição. Mas enfim, né, o que acontece o fato é, basta haver o interesse, e ele pode se tornar elegível sim. E agora temos até uma possibilidade aqui ainda maior, né? Então vamos entender esse caso aqui de uma proposta que está em votação, já foi aprovada na Câmara, está no Senado, tem muito apoio, já está no plenário do Senado para ser aprovada, e sendo aprovada no plenário do Senado, Bolsonaro pode se eleger em 2026. Vamos entender essa história aqui. Essa notícia foi sugerida por Philip Mountbatten, cuidadora do Peter, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então olha só, existe um projeto chamado PLP 192 de 2023. É um projeto que foi feito pela deputada federal Dani Cunha, que é a filha do Eduardo Cunha, e já passou por vários processos, já passou pela Câmara, já aprovou na Câmara, já está aprovado na Câmara, já foi para o Senado, passou pela CCJ do Senado, o relator atual é o senador Weverton, que é do PDT, e agora ela já está aqui, ó, já está no plenário aqui, ó. Já está no plenário do Senado para votação, né? Ou seja, a qualquer momento o Pacheco pode botar para votação, e ela tem grande chance de passar. Por que ela tem grande chance de passar? Porque, na verdade, essa proposta da Daniela Cunha mexe com a questão da inelegibilidade de várias situações, tá? Mexe exatamente com essa lei aqui, ó, a Lei Complementar de 64 de 1990, que fala sobre a inelegibilidade para qualquer cargo. E a gente vai entender como é que isso pode ajudar Bolsonaro, e ajuda também o pai dela, o Eduardo Cunha, né? Então, essa é a história. Ela aprovou essa lei, ela colocou essa lei na Câmara, foi aprovado. Por que é interesse dos deputados esse tipo de coisa? Porque a gente sabe que tem muito deputado que é perseguido mesmo pelo STF para fazer esse tipo de coisa. Agora, também tem muito deputado que é ladrão mesmo e também acaba sendo favorecido por isso daqui. O resultado final tem muito deputado querendo que esse PLP passe, então existe uma chance grande dele passar, né? E aí, qual que é a grande diferença, né? O pessoal aqui do bastidor explicou, mas explicou muito mal e porcamente. Eu vou explicar melhor para vocês, mas olha só. Ele fala aqui, ó, Bolsonaro está inelegível até 2030, porque foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral no ano passado por abuso de poder político e econômico na campanha de 2022. Então, a primeira coisa absurda que eu falo para vocês, nunca na história do TSE um processo foi tão rápido para tornar alguém inelegível, né? Já teve vários processos no TSE para tornar pessoas inelegíveis, mas nunca foi tão rápido. E essa decisão que foi tomada com base naquela reunião dos embaixadores que teria tornado o Bolsonaro inelegível e coisa e tal, é uma decisão que quebrou todas as jurisprudências do STF, desculpa, do TSE. O TSE, para você configurar o abuso de poder político e abuso de poder econômico, tem que ficar comprovada de que houve mudança, que realmente aquela coisa que o candidato fez, de fato, causou, né, uma mudança de resultado que levou a algum problema. E como que você vai dizer que uma reunião com embaixadores que não são eleitores, né, embaixadores não são eleitores, por que isso iria ajudar Bolsonaro? Aí o pessoal fala, a argumentação que foi dita é que Bolsonaro queria criticar as urnas eletrônicas e com isso pretendia ganhar a eleição criticando a urna eletrônica. O que não faz sentido, porque eu sempre expliquei aqui, é a minha grande crítica ao Bolsonaro.
Vocês sabem, né? Essa questão da urna eletrônica é uma questão que eu me afasto do Bolsonaro e de muita gente que segue o Bolsonaro, porque eu não acredito que houve fraude. Ao contrário, eu acho que as urnas eletrônicas são muito mais seguras que as alternativas, inclusive a alternativa da urna eletrônica com impressão do voto do jeito que o pessoal quer, o voto que aparece e depois é jogado na urna, aquelas coisas todas que o pessoal quer. Não, isso não é seguro, isso piora a segurança da eleição. Mas enfim, já falei sobre isso em vários vídeos. Se você tem curiosidade para saber por que eu tenho essa posição, vá no meu canal Safe Source, que é meu canal de segurança da informação. Lá tem um vídeo dossiê das urnas eletrônicas, um vídeo de 2 horas em que eu esclareço todas as dúvidas que o pessoal tem sobre urna eletrônica lá, né? Mas enfim, então achei um absurdo essa inelegibilidade do Bolsonaro, não tem lógica nenhuma, porque se você questiona a urna eletrônica, e esse é o meu ponto, né? Você na verdade está desestimulando os seus eleitores de irem votar. Ou seja, você criticar a urna eletrônica, você está piorando a sua situação, né? É por isso que eu sou tão crítico dessa história, por isso que eu acho que o Bolsonaro está errando ao adotar esse tipo de coisa. Eu entendo que ele tem essas dúvidas, todo político tem. O próprio Flávio Dino já questionou a urna eletrônica também quando perdeu a eleição. Um monte de político questiona isso, e eu entendo, é humano isso, realmente, você fica achando que o sistema está agindo contra você. E de novo, eu não vi nenhuma evidência disso nessa eleição de 2022. Mas é verdade que pode haver, em algum momento no futuro, uma eleição em que isso realmente aconteça, que o sistema realmente esteja contra você. Então, eu sou a favor de que as pessoas tenham o direito de questionar a urna eletrônica. Porque pode haver um dia em que realmente essas pessoas podem ter razão, né? E o que acontece nesse caso é justamente que isso não ajuda o candidato. O grande problema de você criticar a urna eletrônica, né, o famoso síndrome do derrotado, a síndrome do perdedor, é essa. Você critica a urna eletrônica, aí o que acontece? Os seus eleitores, que são por definição as pessoas que confiam em você, começam a pensar que, bom, já que a urna eletrônica não serve para nada mesmo, para que eu vou votar? Para que eu vou perder meu domingão ao invés de fazer um churrasco, ao invés de ir para a praia, ao invés de escalar uma montanha, ao invés de fazer qualquer coisa, fazer meu motocross, ao invés disso eu vou votar? Se é uma caixinha mágica que eu vou apertar os botões ali, quem vai decidir vai ser o TSE mesmo, para que eu vou votar? Ou seja, os candidatos que começam com essa história de questionar a urna eletrônica, inevitavelmente perdem a eleição. Por quê? Porque desestimularam os próprios eleitores de irem votar. E você, que é bolsonarista, fala assim, não, mas eu jamais deixaria de votar, eu vou votar. Mas, meu amigo, nem todos os eleitores de Bolsonaro são fanáticos como você. Você vai votar. Eu vou votar de qualquer jeito, né? Um monte de gente vai votar de qualquer jeito. Mas nós aqui estamos numa bolha de pessoas interessadas em política. Essa não é a totalidade da população brasileira. Tem um monte de gente que até gosta do Bolsonaro, que até ia votar no Bolsonaro, mas não é aquela pessoa que está discutindo política, que está preocupada aqui, coisa e tal. E aí essa pessoa, o Bolsonaro falou que a urna não funciona, que é uma caixinha mágica, que eu vou lá, aperto os botãozinhos e depois o TSE decide quem vai ganhar de qualquer forma. O que essa pessoa pensa? Ah, quer saber? Então não vou votar não, vou fazer alguma outra coisa, vou pra praia, vou fazer um churrascão aqui em casa, domingão, pôr cerveja, não sei o que lá. Entenderam o problema? Então, na verdade, isso aqui, eu estou dizendo isso por quê? Porque no final das contas, essa reunião com os embaixadores em que o Bolsonaro criticou a urna eletrônica, ele na verdade estava dando um tiro no pé. Ele estava se prejudicando e não ajudando a sua campanha. Então não faz sentido dizer que ele teve abuso de poder econômico, abuso de poder político. Não faz sentido essa decisão do TSE com isso daqui, né? Ao contrário, ele sei lá, usou abuso de poder político para ajudar o Lula, porque foi o que ele fez, né? Ao criticar a urna eletrônica, ele ajudou o outro candidato. Os eleitores do Lula continuam confiando na urna eletrônica, então eles vão votar lá. Os eleitores do Bolsonaro tem um monte, eu sei que não é o seu caso, você é uma pessoa interessada com política, você vai votar de qualquer jeito, mas tem um monte de eleitores de Bolsonaro que pensaram, não, já que o Bolsonaro não confia na urna eletrônica, eu também não confio, também acho que é uma besteira, também acho que é uma caixinha mágica, e não sei o que, ela não vou votar, pô, pra que eu vou perder meu tempo, né? E aí que vem a merda, né? Enfim, então essa condenação do Bolsonaro foi absurda, mas tem um problema. Como é que você reverte essa condenação agora? Tem algumas possibilidades. Pode ser que o STF decida tirar essa condenação. É possível. Eu não descarto isso não, tá? Pode acontecer realmente. Aquilo que eu falei para vocês.
Em algum momento, a elite aristocrática socialista de Brasília chegou à conclusão de que o Bolsonaro era terrível e a melhor maneira de tirar o Bolsonaro era reviver o Lula. O Lula estava morto politicamente, né? Mas reviveram o Lula, cara. Botaram ali uma massagem cardíaca no velhinho, tiraram ele da cadeia, deram um jeito de anular tudo quanto é processo contra ele. Um absurdo completo isso. O Lula tem que responder pela corrupção que teve no governo Lula. Enfim, e botaram o Lula ali, né? E da mesma forma pode acontecer de chegar 2026 também, e essa mesma elite aristocrática socialista de Brasília chegar à conclusão que a única maneira de tirar o Lula é botar o Bolsonaro de novo, né? E aí desfazerem a coisa toda. Esse pessoal, meu amigo, não quer nem saber, o que eles querem é dinheiro no bolso deles, não estão nem aí para ideologia, ou o que quer que seja, né? Então, não descarto o STF mudar tudo de ideia e tomar outra decisão em 2026 e deixar Bolsonaro concorrer. Mas tem uma outra possibilidade aqui, que é justamente esse projeto aqui, né? Então ele explica aqui que, olha só, a nova redação estabelece que um político ficará inelegível por 8 anos quando o registro da sua candidatura, o diploma ou o mandato forem cassados. Bolsonaro foi condenado em 2023, mas sua chapa não foi cassada porque a eleição já tinha passado e ele havia perdido. Está mal explicado isso daqui. Eu vou explicar melhor o que é. Olha como é que é a lei atual. A lei atual diz aqui, ó, artigo 1º, são inelegíveis para qualquer cargo. Aí vem aqui item D. Os que tenham contra sua representação julgada procedente da Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processos de apuração de abuso de poder econômico ou político para a eleição no qual concorreram e tenham sido diplomados, no qual concorreram ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 anos seguintes. Então essa aqui é o item do Bolsonaro. Por quê? Porque ele foi considerado culpado, né, em processo de apuração de abuso de poder econômico, não foi transitado em julgado ainda a decisão, porque ainda cabe recurso ao STF, mas já foi proferida por órgão colegiado do TSE. Então já está valendo, né? E aí é a partir da eleição a qual concorreram, e não foi diplomado, porque ele não ganhou a eleição, mas a qual concorreram. Então é isso que está valendo, né? A eleição de 2022, mais 8 anos, vai até 2030. Felizmente a eleição de 2022 aconteceu alguns dias antes de dar 8 anos, então a eleição de 2030 o Bolsonaro já pode concorrer por essa decisão aqui, né? E o que o projeto muda, né? O projeto está aqui e a decisão altera aqui, justamente uma das coisas que altera é o artigo, a linha D aqui, ó. Os que tenham contra sua pessoa pedido em ação de representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, até aqui tudo igual, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, tudo igual também, por comportamentos graves aptos a indicar a cassação de registros ou de diplomas ou de mandatos pela prática de abuso de poder econômico ou político, pelo prazo de 8 anos, contado da data da eleição na qual ocorreu a prática abusiva, né? Então repara que ela muda aqui a redação da coisa toda, né? Por comportamentos graves aptos a implicar a cassação de registros de diplomas ou de mandatos. Ou seja, não é mais, aqui ó, como era aqui, ó, que tenham concorrido ou sido diplomados. A chapa tem que ter sido cassada, né? E a chapa do Bolsonaro não foi cassada. Ele foi condenado por abuso de poder econômico, né, e político na campanha, mas a chapa dele não foi cassada nessa decisão. Então é isso que muda aqui na proposta, né? Ou seja, comportamentos aptos a implicar a cassação de registros de diplomas ou de mandatos. Não foi o caso. Ele foi condenado por prática por abuso de poder político e econômico, mas não foi cassada a chapa. E aí o que acontece? Isso significa que ele não está inelegível, ele não está. A menos que em algum momento o STF decida cassar a chapa, ele está elegível. Em todas as decisões tem isso. Então, ou seja, se for aprovado do jeito que está, o Bolsonaro poderá pleitear o registro da candidatura na eleição presidencial. Estará elegível para 2026. E esse projeto tem muita chance de passar também. É verdade que a Dani Cunha fez esse projeto pensando no pai dela, né? O Eduardo Cunha também, ele vai ser beneficiado por esse projeto, porque a condenação também para quem foi preso, ele chegou a ser preso, condenado, não sei o que lá, o Eduardo Cunha, né? Também injusto, acho que foi perseguição contra o Eduardo Cunha, tá? Não vou dizer que o cara é limpinho, não. O deputado nenhum é limpinho. Político é tudo sujo, não tem nenhum limpinho ali. Se pegar, qualquer um acha coisa. Mas que teve perseguição contra o Eduardo Cunha por causa do impeachment da Dilma, certamente teve. Ele foi condenado porque teve a perseguição a ele, né?
Mas, de qualquer forma, ele vai ser beneficiado também com isso daqui, vai poder voltar à vida política também, o pai dela. Mas o importante é isso, Bolsonaro passa. Isso aqui ajuda um monte de político, então a chance disso aqui passar é muito grande. Vamos ver o que vai acontecer, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.